noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias e hoje recebo aqui a minha amiga do lado esquerdo do peito, que o coração bate até mais forte, minha queridíssima professora Lúcia Maria Versa Vilela. Lucinha, vou te chamar de Lúcia Maria Versa Vilela só agora, porque de agora em diante é Lucinha até o fim do programa. Eu nem me reconheço com esse nome todo, eu sou Lucinha e pronto. Maravilha, Lucinha. Já viram que vai ser uma conversa entre amigos, né? Sem dúvida nenhuma. E de muitos anos, Lucinha, te falar aqui que esse chat está pegando fogo por você. Olha que lindo. Que isso? Pô, Sandra Serra tá te mandando um beijo, falando que te ama muito. O Marcelo Salvador, o Antônio Medeiros, a Alicia tá aqui também. Marcelo Salvador. Nossa, já tem 3 páginas já de pessoal mandando mensagem. O Rodrigo Cavalcante, a Thaís Mendes, a Larissa, o Marcos Denilson, o Alexandre Silva tá aqui, os filhos de Vassouras. Seus filhos de Vassouras estão aqui deixando muito carinho para você. 46 anos de sala de aula, a gente acaba fazendo amigos, né? Esse amor e essa volta. É a hora da gente se encontrar. Que lindo, que lindo. Agradeço a todos que estão no chat presentes. Eu estou feliz que aparentemente a internet hoje, o YouTube está estável. A gente aqui na Matemática Humanista tomou uma surra do YouTube nas últimas semanas. E estou muito feliz, Lucinha, de receber você aqui, tudo funcionando bem. Seja bem-vinda e vamos começar nosso papo, nossa conversa, pessoal do chat que está presente, vamos lá. Então, olha só, Lucita, a gente vai hoje falar sobre as educadoras matemáticas na matemática moderna, não todas, mas algumas, particularmente algumas que pertenceram a um grupo de pesquisa, de estudos, que é o Gruema. Então, mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem um monte de gente que te ama aqui no chat, que te conhece há 20 anos, mas tem também um pessoal que talvez esteja te conhecendo agora. Aí fala um pouquinho de você. Bom, eu até já adiantei um pouquinho aí que eu venho aí no magistério há esse montão de anos. Eu comecei como professora primária em 1970, aqui no antigo estado da Guanabara, e fui caminhando, sempre procurando maneiras de tornar a sala de aula mais agradável, de conseguir construir as coisas de uma forma melhor. E a minha geração, não precisa fazer muita conta, eu estou com 70. A minha geração era diferente, a gente procurava as coisas e eram difíceis de ser encontradas. Eu não sabia nem da existência de educação matemática. Na época, a gente pensava em metodologia, didática, mas nada assim, algo maior como um campo de educação. E nessas procuras eu fui caminhando. Fiz a faculdade de matemática, a licenciatura em matemática, só queria licenciatura, porque a minha cachaça sempre foi sala de aula, e fazendo um monte de cursinhos de curta duração, de média, e ando. Nessas procuras, vou dar aí um salto grande, eu fui procurar um mestrado já lá na frente, já nos anos 90, e aí conversando com Maria Laura, porque eu já fazia parte do grupo lá do Projeto Fundão, desde a sua criação, eu soube da existência do trabalho que estava sendo feito na Universidade de Santa Úrsula, né? Sim. Fui parar lá, foi muito bom, porque aí eu conheci realmente um ninho de mafagafos, de um monte de gente
louca por aprendizagem, ensino, matemática, buscando caminhos, era junto com o GPEM, né, que acabou gerando esse mestrado lá na Universidade de Santa Úrsula. Sim. A minha dissertação lá, a minha defesa foi a segunda ou terceira, acho que foi a segunda. Eu acho que foi a segunda ou terceira, não me lembro exatamente. Então, foi lá no início do programa, foi muito bom, conheci gente maravilhosa, como Circe Navarro, Vital Brasil, Stella Kaufmann, Fanguelerni, o Zé Paulo Quinhões Carneiro eu já conhecia da licenciatura do Fundão, Sim. mas um monte de gente muito doida para a época. Graças a Deus, gente muito doida. E nessa procura, fui continuando, depois fiquei muito tempo ajudando o GPEM, trabalhava de início na rede municipal do Rio de Janeiro, depois fui, do estado da Guanabara, depois do Rio de Janeiro, depois fui para o Pedro II, passei lá em 80, 81, eu comecei no Pedro II, e fui caminhando. Chegou uma hora que eu tive que pegar exoneração no município para ficar com dedicação exclusiva no Pedro II. Por isso, como eu comecei com 18 anos, me aposentei cedo, né? Final da década de 90, eu já estava me aposentando no Pedro II. Mas o bicho carpinteiro não me deixava parar. E aí... E daí me chamaram para fazer parte da CCERJ, este que eu ouvi agora na notícia e fiquei muito triste, porque CCERJ não é isso que a gente ouviu no RJ agora. Sim, uma tragédia, né? Está acontecendo lá. CCERJ a gente fazia formação continuada de professores, era uma loucura. Eu me lembro das filas que se formavam naqueles corredores de professores que vinham para fazer cursos. E eu tinha sido uma delas na época que o CCERJ ainda era CECIGUA. E lá conheci mais gente doida. Ótimos. Diva Noronha, não sei se Diva está por aí me ouvindo. A Neide, que infelizmente... um monte de gente. Resumo. O próprio Arago tinha passado por lá. Sim. Quer dizer, muita gente, Ângela Nilsen, um monte de gente que eu fui conhecendo e vendo que eu não era maluca sozinha, que tinha outros doidos nesse sanatório nosso, né? O tempo continuou a passar, e nessas andanças eu também fui integrar a diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Sim. Junto com Stella, junto com um monte de gente. E nessa daí, estou eu lá em 2000, ralando feito coco na organização lá do Encontro Nacional de Educação Matemática, que aconteceu lá no Fundão. Aparece um camarada para ir trabalhar lá numa universidade em Vassouras. Esse camarada vem a ser o nosso Carlos Matias aí. Ele veio via Vanderlei Rezende, que também tinha sido meu colega de mestrado, e aí fui eu parar... Não, me lembro que no último dia, esse contato foi no último dia do Enem. Sim. E aí eu e Maria Laurazinho Leite Lopes com os pés cansadas, com o pezinho descansando. Aí eu falei, olha, eu fui chamada para ir para Vassouras, o que você acha? Aí ela, vai, porque tem muita coisa para fazer. E assim, mais popular, e você tem muita lenha para queimar. E lá para Vassouras. De lá, saí há 4 anos atrás apenas. Nesse meio tempo, dadas as funções que eu ocupando e os caminhos que foram se abrindo ali, me vi obrigada a fazer um doutorado, coisa que eu jamais fazer. Ainda mais depois de aposentada, você se pensa, doutorado? Resumo, terminei o doutorado com 60 anos, fiz 60 anos num dia
e uma semana antes eu tinha feito a defesa lá do doutorado. Essa defesa do doutorado, essa pesquisa, veio através de um convite de alguém que os anjinhos colocam no caminho da gente. Eu já tinha antes ido fazer um curso lá em Portugal, com o professor... Oh, Jesus, esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Sim. Só que não dava. Eu descobri na época, eu estava indo para lá, e aí descobri que eu tinha um problema seríssimo. Descobri aí que eu estava com diabetes, estava toda estrupiada, tadinha de mim. E não dava para continuar. Parei, aí aparece um dia, nesses encontros que eles bem organizavam, e a gente estava dentro do Colégio Pedro II, com a sede lá dentro, Sim. Sede das BEM, aparece o Wagner Valente, Sim. Wagner Rodrigues Valente, que começou a... Vamos fazer um doutorado, vamos lá, não sei o quê. E ele começou a falar de um projeto lindíssimo que estava sendo feito sobre matemática moderna, e eu tinha vivido tudo isso na sala de aula. E eu tinha trabalhado com os livros do Gruema. Quando ele citou, dentre os possíveis temas a serem analisados, o Gruema, eu falei, opa, esse é meu e ninguém tasca. Maravilha. Só que naquela época, eu estava pensando em se algo, dentro daquela concepção de que história era aquela história que a gente aprendeu na escola, que era uma história contada, uma história de uma visão positivista, de enaltecer simplesmente e tal. Ou seja, tomei outra coça da vida em bases teóricas, porque eu tive que reaprender o que é fazer pesquisa histórica. Foi maravilhoso, maravilhoso. Canso de agradecer ao Wagner por tudo que ele, com sabedoria, com tranquilidade, foi passando para a gente ao longo desses anos todos. Ou seja, mais uma vez, estava eu pegando o início de um grupo, né, que já estava formado, mas aí era o grupo do GEMAT, né, lá em São Paulo, começamos na PUC São Paulo, depois aconteceu uma reviravolta lá e nós tivemos que pegar nossas trouxas e ir para outro campo. Foi uma confusão e tanto. Mas tudo bem. Eu já cheguei a pensar em determinados momentos que eu é que sou azarada. Onde eu entro, o troço acaba. Vídeo mestrado de vassouras. Que isso, gente. Aquilo lá, você levantou aquilo tudo? Eu, hein? Bom, mas está aí o GEMAT inteiro vivo para mostrar que não é isso, né? Mesmo eu aqui dentro de casa, nos 4 últimos anos, continuo de alguma forma tentando ajudar, tentando alimentar lá o repositório, tentando fazer alguma coisa. Bom, eu acho que é isso, em linhas gerais, eu acho que não precisa falar mais, né? Maravilha. Já viram que eu sou uma maluca. Esqueci de uma coisa. No meio dessas maluquices, dessas procuras, quando eu terminei a faculdade de matemática, me deu uma louca, porque eu estava tão, assim, aflita com aquela matemática, pela matemática rígida, estavam 120 alunos, saíam 8 formados, né? Sim. 8, 10, 12. Aquilo me deixou tão agoniada que eu dei uma de maluca. Por quê? No município, eu estava participando de um projeto que era o chamado Projeto Municine. O que era isso? Sim. Câmeras Super 8 na mão, Sim. Você formava um grupo de alunos e produzia curtas com esses alunos. Um tema livre, e isso daí foi muito gostoso, porque aproximou a Lúcia, professora de matemática, cada vez mais, daqueles alunos. Ou seja, passaram a ver uma outra face, né, da professora de matemática. Que não era só aquela que estava usando o Gruema, aquele rigor, né, na linguagem e tal. Sim. E aí fui eu fazer uma faculdade de comunicação.
fui até o 7º período. Só não terminei porque a turma, no final, tinha que fazer um estágio que era, no caso, ir lá para o Recôncavo Baiano, ficar 3 ou 4 meses lá filmando Batalha dos Guararapes. E eu não tinha condição, eu era professora de sala de aula da rede municipal e eu não tinha como ir para. Bom, mas por que eu falei nessa faculdade de comunicação? Porque esses caminhos, essas buscas vão se encontrando. Sim. Na dissertação de mestrado, ligação da linguagem matemática com a língua materna. As confusões que são geradas a partir dessa linguagem inapropriada, né? Sim. Que a gente usa os termos matemáticos que no cotidiano têm um outro significado e o aluno fica ali perdido, sem saber o significado. E lá, nessa faculdade de comunicação, coisas muito marcantes. O primeiro texto que me caiu para ler lá foi Teoria Matemática dos Meios de Comunicação de Massa. Aquilo foi uma bomba. Imagino. Que me marcou muito, porque eu vi o poder que a gente tem de comunicar em sala de aula. Eu vi coisas do gênero, a teoria estava muito em voga naqueles anos 70, e eu vi o quanto era importante a gente atrair a atenção do aluno, cooptá-lo, conquistá-lo, né? Sim. Isso ficou muito marcante no resto da minha vida. Com a tese, de alguma maneira, através da entrevista com as autoras, que eu chamo de meninas, né, com as autoras do livro, eu fui encontrando muito disso daí. Então, é como se fosse corroborada toda aquela hipótese que foi se somando ao longo da minha vida. É um presente. Chega de falar dessa parte. Maravilha. Não, lindo. Luciene, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que, eu não sei se o seu som aí está um pouco alto, ele está realimentando. Talvez diminuir um pouquinho o seu volume, num volume que seja confortável, que você consiga me ouvir numa boa. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem cair nada, né? É só tentar diminuir o volume. Mas tá tudo bem. O que eu acho incrível dessa história toda, Lucinha, sabe o que é? É impressionante, assim, você é um ser inquieto, porque eu te conheço há muito tempo e eu vejo, assim, o seu engajamento, o seu envolvimento, a sua participação nas coisas, assim, e ver você sempre envolvido em organização de evento, em um monte de coisa, é muito, muito legal, assim, e eu vejo que você correr atrás, fazer uma faculdade de comunicação, essa eu não sabia, Marcelo tá falando aqui, também não sabia, Marcelo Salvador, essa foi novidade para mim, muito legal, mostra toda a sua verve, quer dizer, isso de você fechar um doutorado com 60 anos, isso é lindo de morrer, entendeu? Eu li a sua tese inteira agora nesses dias, é maravilhoso, entendeu? Maravilhoso, muito, muito, muito incrível, assim. Nossa, eu tô ouvindo essa história, eu tô aqui bobo. Um monte de gente aqui no chat, aqui tá a Ivanete, a Rosália Policarpo, tá todo mundo aqui te mandando um beijo. Ó, a Bárbara, eu acho que ela matou a questão. Rapaz. Aqui a Bárbara tá falando aqui, ó. A Bárbara Novaes tá falando aqui. Será que não foi o João Pedro da Ponte? Lá de Portugal? Você falou? João Pedro da Ponte, obrigada, Bárbara. É isso. Ele dava história de vida. É para você ver que eu já tô ficando. Já te disse. Então, Lucinha, te falar aqui. Então, pra gente falar um pouco do Gruema e botar o pessoal dentro do tema, o pessoal que não conhece, tal, que não leu a sua dissertação, a sua tese, ela fala sobre alguns materiais. Você fez um estudo, na verdade, todo um estudo de pesquisa em cima de um acervo, certo?
e estudou duas obras, central, duas obras, hoje seria o Ensino Fundamental 1, certo? Que foram produzidas. Então, só que essas obras, elas foram produzidas no momento que a gente estava em pleno movimento da matemática moderna. Então, rapidamente, assim, a gente consegue contextualizar um bocadinho esse movimento da matemática moderna, assim, para o pessoal que está no chat. Assim, a matemática moderna, ela foi assim um movimento que acontece fortemente, não foi só no Brasil, em vários lugares do mundo, nas décadas 60 e 70, mas eu acho que você viveu isso. Eu vivi como estudante. Você é um pouquinho mais velho do que eu, não muito, mas você viveu isso. Porque você é delicado. Mas assim, eu assim vivi como estudante, me acertou em cheio. Eu vivi a matemática moderna do início ao fim. Quando ela ganha força e quando ela morre. Mas eu queria te ouvir um pouco, falar, para a gente contextualizar um pouco o momento de entendimento de matemática, de discussão da matemática naquela época, das obras que você estudou e que você vai falar agora das autoras dessas obras. Mulheres maravilhosas, grandes educadoras. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, o movimento da matemática moderna, ele é colocado, vamos dizer assim, numa balança como se fosse... Alguns acham que foi muito legal e outros acham que foi um fracasso, como é o título lá do livro do Moss Klein. Uhum. Foi um movimento internacional de rediscussão das maneiras e do que se trabalhar em matemática. Isso remonta ao final dos anos 50, um monte de congressos, inclusive aqui no Brasil. Na tese eu faço uma síntese dos assuntos, dos temas que foram tratados nesses congressos. E aí aqui eu quero fazer um parêntese. Não foi só você, Carlos, que leu a minha tese nesses dias. Eu também, porque eu já tinha esquecido um monte de coisa que estava lá. E aí eu fui... Certamente achou a autora ao máximo. Não, sem brincadeira, eu ia dizer uma coisa, mas sem brincadeira, eu acho que eu estava incorporada quando eu escrevi aquilo, porque não sou eu, tá muito bonito. Tá ótimo. Mas o que eu quero deixar aqui é que esse movimento ele foi muito marcante internacionalmente. Ele, de uma certa maneira, na Europa, ele gerou uma determinada leitura, interpretação e conjunto de ações. Nos Estados Unidos, outro, né? E aí, a gente vê nessas resenhas que a gente faz desses 5 congressos que aconteceram a partir de 50 no Brasil, a gente vê, já desde o início, manifestações contra e a favor, né? E aí você já vê nomes como dessas autoras que a gente trabalhou nesses livros, né? A Ana Verbuck, a Franca, estavam trabalhando o San Jorge, que não é autor das coleções, mas que estava lá, o Biratã D'Ambrosio, todo mundo discutindo, um congresso que teve em Bogotá, também no final aí da década de 50, que também foi muito, muito, muito interessante, né? Que discutia, que reuniu um monte de gente, né? Sim. Então, era um assunto que estava, vamos dizer assim, em foco. Por que estava em foco? Nos Estados Unidos existiu uma motivação. Tipo assim, temos que melhorar a ciência, a qualidade do que nós produzimos. Porque o Sputnik está aí e nós estamos por fora. Sim. Perceberam? Tipo, mexeram com os brios dos americanos. Sim. E aí vem o SMSC, um grupo lá famoso que cria toda uma coleção de livros, uma equipe que está em cima disso daí. Há vários trabalhos
de pesquisa que o GEMAT produziu e está produzindo, que aborda esse tema. O Francisco Filho trabalha essa parte aí dos documentos do MEC-USA, tudo isso. Então, o que a gente vê nisso daí? Era um conjunto de condições socioeconômicas, culturais, que fizeram com que se repensasse o que era matemática, né? Nisso, eu tenho um depoimento aqui de uma das autoras que eu faço questão de ler. Esse eu tenho que ler. Por favor. Deixa eu achar aqui, que eu até marquei com um papelzinho. Numa dessas entrevistas, eu conversei com a Franca Sim. Cohen Gottlieb, sobre os livros que elas produziram, né? Aí eu perguntei, que avaliação você faz hoje dessa proposta de trabalho? O que vocês usaram com o Gruema naquela época? Aí ela responde, é difícil saber como as coisas se passariam se isso acontecesse hoje. Tudo mudou muito. Sim, deixa eu dizer, essa entrevista foi gravada em 2007. Quando jovem, comecei minha vida profissional como professora em sala de aula uns 50 anos atrás, e 50 anos naquela época, agora já seriam 60. 60 e poucos. Eu começava meu trabalho no primeiro dia de aula dizendo, vocês estão usando uma caneta para escrever. A caneta que Pero Vaz de Caminha usou para escrever a primeira carta, anos atrás, era uma pena de ganso afiada e mergulhada na tinta. Isso foi em 1500. Em 1890, quer dizer, mais ou menos 400 anos depois, a princesa Isabel assinou a Carta de Libertação dos Escravos com o mesmo tipo de caneta. Vocês hoje estão usando uma caneta diferente. Seus pais usavam caneta tinteiro. Vocês já viram uma caneta tinteiro que se enchia com tinta? Nem sabem o que é isso. Depois surgiu uma linha que se para que a tinta pudesse sair. A aerográfica que vocês conhecem. Tudo mudou. Saibam vocês que o que ficou igual durante 400 anos, em 60 anos mudou por completo. Não sei o que vocês vão precisar quando forem adultos e virarem profissionais. Não tenho a menor ideia. Tudo vai mudar. Tudo vai estar diferente. Então, eu não posso ensinar para vocês a matemática como é hoje. Eu tenho que ensinar vocês a pensar matematicamente. Eu vou ensinar a raciocinar. Vocês vão ter que aprender a raciocinar. O que vem depois, vocês vão tirar sozinhos na hora que precisar. Eu vou ensinar vocês a raciocinar. Esse era meu início de aula. Depois ela continua. Que beleza, mas hein? Isso aqui mostra bem a cabeça delas, da equipe que formou o tal grupo de estudos materializada. Eram pessoas que sabiam que aquela matemática que está naqueles livros didáticos, em que se dava um modelo pronto e fazia um monte de exercícios para simplesmente adestrar o aluno, aquilo não tinha mais espaço no mundo. Então, é esse o momento em que germina a matemática moderna no mundo. Sim. Se foi bem usado por uns e mal usado por outros, aí é outra conversa. Se conjuntivite por uns e conjuntivite e não sim. Conjuntivite, sim, a ideia de criar estrutura matemática na cabeça mesmo das crianças nas séries iniciais, é outra conversa. Sim. Nessa releitura, eu me penitencio. Para mostrar a origem dessa conjuntivite, para mostrar o sucesso dos livros dessas autoras, eu acabei vasculhando muito a vida de muita gente. E nessa procura que o historiador faz, eu consegui comparar edições do livro do São Jorge
né, do primeiro ginásio de antes com Sim, o da quinta série, que ele usou o título moderno, a matemática moderna, sim. e vi lá umas coisas que, na época, eu fiquei muito tiririca da vida. O camarada botou quase 30 páginas de teoria do conjunto lá no início do livro, e o resto do livro era tudo igualzinho. Não era essa a concepção das minhas meninas, livros que elas criaram. Então, não sei se é daí, dado o sucesso do São Jorge, ficou esse estigma de conjuntivite Sim. para a matemática moderna. Sim, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó, olha só que legal, quem tá assistindo ao programa, manda um beijo. A querida Lilian Nasser, nossa amiga querida, olha só, Lilian Oh, Nasser. meu Deus, acabei de falar do Projeto Fundão, Lília. Você está aí desde o início, menina? Aí, tá falando assim, ó, eu dei aula no município do Rio usando o Gruema como livro adotado em 74. E depois ela complementa. E depois ela complementa, olha que legal. Ela fala ainda, pensando nas palavras da Franca, o que dizer agora que não sabemos como será a escola pós-pandemia, né? É um exercício de reflexão, né? Isso tudo que acontece, nesses momentos de incerteza, de tudo. A gente a maravilha. A maravilha, realmente. Lilian, um beijo para você, muito legal. Mas vamos lá, vamos pegar o rumo da prosa. Por favor, coloca aquele slide onde estão as coleções para localizar esse pessoal aí. Vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Você quer o slide dos das livros? Duas coleções juntas. Tá. Vamos lá, atenção. Ó, você pode falar, vai estar na tela. Você vai descrevendo. Manda tá, brasa okay. aí. Bota na tela que eu já vou me remeter às duas coleções. Isso aí. Essa coleção Linha Branca foi a primeira. Foi a coleção para a matemática elementar, né? Curso moderno de matemática para as classes elementares, né? Essa coleção, ela foi assim pioneira, vendeu feito água. Vocês olharem, tiverem curiosidade de usar, de consultar os mapas que eu construí, mapas quantificando a vendagem dessas coleções, vocês vão ficar boquiabertos. Essa primeira edição, ela vendeu muito, mas muito. O curso moderno de matemática pré-escolar, ela vendeu, começou em 67 e foi até 74. Ela vendeu um total de 2.588.611 livros. Meu Deus! Livros era a quarta série. O livro de primeira série, esse primeiro aqui branquinho, ele, de início, ele foi editado em 2 volumes. Eram folhas soltas. Quando eu entrevistei as autoras, elas disseram que tinham pena de ver os professores andando nos trens, na condução, né? Sim. Com aquele monte de material para corrigir em casa. Então, elas puseram a fazer um livro que eram folhas soltas. E foi um barato, porque elas conseguiram a quiescência do Octales, que era o diretor da Companhia Nacional, né? Da Editora Nacional. E que é outra parte muito deliciosa, você encontrar ainda lá, quando eu fui procurar o acervo da Companhia Editora Nacional, que eu ficar. Eu tinha ideia que tinha vendido muito, mas eu não tinha quanto, ninguém sabia a extensão tanto da primeira quanto da segunda coleção. E aí eu peguei uns livros grandões, uns mapas assim grandões, parecia livro de alfaiataria, grandão, né? E fui página a página vendo as edições, a quantidade por série, e consegui provar que elas venderam muito. Essa coleção, como eu disse, elas venderam 2.500.000 e tanto. E a outra coleção, vou botar de novo aqui. Mais no final
do movimento, né, de 72 até 80, Essa de cima colorida, né? Colorida. Elas venderam 1.624.000 livros. Na primeira coleção, as autoras eram a Lucília Bechara e a Manhúcia. A Ana Frank participou só do primeiro livro, do livro da primeira série, os 2 primeiros volumes. Há também uma divergência entre elas, de que a Ana Frank teria participado já das discussões do segundo ano, mas que depois tinha saído porque resolveu ir para outra coleção. Eu tive a oportunidade, eu narro isso na tese, de encontrar a Ana Verbuck no dia que ela estava esvaziando o armário dela na PUC, São Paulo. Sim. Pela compulsória, estava sendo obrigada a sair, não sei o quê. E aí eu perguntei, né? Primeiro elogiei muito o trabalho, agradeci muito o trabalho dela e tal. Ela era a mais nova das meninas, elogiei muito o trabalho e tal, e aí eu disse que eu estava fazendo uma pesquisa sobre os livros das 2 coleções e tal. Eu não tenho nada a ver com Gruema, e eu senti assim um certo, sei lá... Alguma mágoa, alguma coisa mal resolvida. Uma barreira, então ali eu parei, não continuei, Sim. Respeitei o momento que ela estava vivendo, e era o que ela não ia abrir caminho para eu instalá-la ou qualquer coisa do gênero. Lucinha. Agora, a outra coleção, elas ainda respeitaram a Frank no livro da primeira série, né? Mas, dita a 8ª, quando foram chamadas a ampliar, quando aconteceu a DB, que ampliava o primeiro grau para as 8 séries, né? Elas chamaram a Verbuck e a Franca Cohen para compor a equipe. Sim. Também houve a ajuda, vamos dizer assim... Deixa eu botar a foto delas aqui, peraí. Isso, vamos botar a foto dessas meninas queridas. Deixa eu botar aqui. Elas Deixa eu botar mais uma foto dos livros antes, para o pessoal ver. Uma outra foto, olha só. E esses aqui, os de capa colorida, né? Sim. E mais esses aqui são os de 5ª e 8ª, de 1ª a 8ª. Sim. Esses livros aqui, eles foram feitos em versões iniciais, versão preliminar, que era só de capa branca, que era usado em sala de aula aqui no Rio, quer dizer, no estado da Guanabara e em São Paulo, em escolas que essas pessoas tinham participação. Stella Kaufmann usou em sala de aula, vários usaram. E aí, a partir desse uso, elas foram ajeitando coisas aqui e ali. O Jaci Monteiro, como eu disse, entrou como... Sim, participou também, né? Um auxiliar, um supervisor. Sim. Por quê? Aí fica a dúvida. Será que é porque elas eram mulheres e aí precisava ter um homem por trás para segurar a onda? Muito Senão provavelmente. A editora não aceitava? Não aceitava? Ainda mais um algebrista famoso. Esse é meu entendimento. Quando eu li na sua tese isso, que o Jaci estava supervisionando, eu falei, pronto, é inacreditável, né? É inacreditável. Mas mostra a força dessas mulheres, né? Empurraram com o Jaci com tudo, né? Botaram o negócio na rua. Maravilhoso. Eu queria... interessante que desde do primeiro volume, aquele lá de 67, elas já vinham trabalhando com as estruturas de par ordenado, sem dizer nada para o professor, mas elas trabalhavam. Se botava a linha com 2 flores e a outra com 3, né? Na hora, embaixo, elas colocavam o par ordenado para o professor lá, para o aluno preencher, né? Que eram livros, vamos dizer assim, na linguagem posterior, eram livros consumíveis, né? Sim. Então, já trabalhavam com as ideias, já trabalhavam com a ideia de operação, né? Mas quando veio a outra coleção, que aí elas usaram aquela sigla Gruema, né? Que também há divergência em elas. Por que esse nome? E na hora dos depoimentos que eu colhi, a gente fica na dúvida. Será que aquilo seria uma forma delas se esconderem
Tipo um para não pseudônimo, aparecer né? como livros de autoras professoras, Sim, numa seara que era basicamente de quinta em diante, seara de homens, sim, né? Não sei, não sei. Mas dois relatos ali que eu colhi, elas dizem que é para. Primeiro, era uma busca para arrumar o nome. Chegaram a pensar no nome de origem indígena, que significava cálculo, mas, sim, enfim, resumido, saiu a sigla Grupo de Estudos de Matemática Atualizada. Por quê? Porque elas diziam que não eram só elas as autoras. Todo esse povo que, de alguma forma, experimentou isso na sala de aula, naquelas versões preliminares, e deram contribuições, também estavam como autores. sim. A outra parte que apareceu na entrevista, que eu não sei até que ponto é verdadeira, né? A gente não sabe, É, porque não há unidade nos depoimentos orais. sim, Tal como o grupo Bourbaki, que não aparecia o nome de ninguém, nós exato. queríamos ser um grupo de profissionais que estavam trabalhando uma nova maneira da matemática. Tá aí a Fantástico, dúvida, fantástico. tá? Muito interessante, que É, bacana, Lucinha. Deixa eu mostrar de novo as coleções e as meninas. Quero que você fale, elas são mostre minhas lindas. meninas. Deixa eu botar aqui as suas meninas. Olha elas aí, olha. Puxa vida. E tem também as ilustradoras dos livros, né? Muito legal. Isso daí é chado meu amigo, isso daí foi coisa maravilhosa. Aqui, a primeira, a da esquerda é a Ana Verbuck, do lado a Franca Cohen, Lucília Bechara, Manhúcia. Sim. Da Ana Frank, eu não consegui foto. As ilustradoras, eu tinha uma curiosidade desgraçada, como é que elas conseguiram, naquela época, nos anos 70, como é que elas conseguiram produzir livros daquela natureza? Quem não viu ainda, eu tenho lá na tese que o Matias vai deixar o link, tenho lá, Deixa eu botar mas eu já aqui. quero antecipar. Ó, tá aí, ó. Quem quiser escanear, quem quiser chegar na tese de doutorado da Lucinha, pega o celular, aponta aí para esse QR Code, vai ser levado direto para baixar a tese de doutorado. Aí tem toda essa história, tem tudo lá. É muito bacana. Depois tô vendo com a Lucinha se a gente consegue botar materiais adicionais aí, depois compartilhar no link do vídeo para o pessoal quiser ouvir, quiser pesquisar. Muito bacana. Sobre isso, Matias, nesse meio tempo em que a gente conversou, eu conversei com o Davi, Sim, lá da Catarina, que é onde a gente tem o nosso repositório, onde está essa tese, onde está um monte de coisas que todo mundo do grupo, do Brasil inteiro, alimenta lá esses sim. documentos que lá estão disponíveis para toda pessoa usar. E aí eu conversei com ele e falei, Davi, vamos peitar? Vamos mandar aquele negócio de que tem que ter 50 anos para divulgar a coisa, né? Que existe uma legislação, uns dizem que é 50, outros que é 75. Falei, vamos peitar isso daí, vamos botar esses livros todos online, o que eu tenho todos digitalizados, primeira coleção e segunda, vamos botar isso online? Ele, vamos embora, vamos bancar o maluco. O máximo que pode acontecer é mandar a gente depois tirar, se alguém reclamar. Então, Show de bola. nós vamos, a partir de meados de junho, começar a alimentar isso aí, porque agora não está dando para fazer, tá? Mas lá para julho estarão todos esses livros online para vocês verem, página a página, tudo isso, tanto da primeira quanto da segunda coleção. Ó aí, E pessoal. também vou deixar lá disponível todas as entrevistas gravadas. Vamos bancar o maluco, vamos. Vamos botar no ventilador né? Não, É sabe o isso. que acontece? Dentro dessa linha teórica que a gente segue, né? Que o Wagner arduamente construiu, botou na cabecinha da gente, a gente acredita que a pesquisa não é o encontrar lá a fonte, o dado que você vai tomar como fonte. A pesquisa, eu posso trabalhar, você pode trabalhar
trabalhar em cima de um mesmo documento e as interpretações serem diferentes, as histórias construídas serem diferentes, né? Então, vamos lá compartilhar. A gente que começou lá no iníciozinho sozinho, ralou pra caramba para conseguir qualquer coisa, os documentos, as legislações. Hoje em dia está tudo lá no repositório lá do GEMAT, na Federal de Santa Catarina. Quem está querendo fazer pesquisa nessa área, não deixe de consultar o repositório. Tem muita coisa. E também quem tem coisa e quiser compartilhar, será um prazer quase sexual a gente recebê-los. Beleza. Lucinha, deixa eu passar aqui, tem perguntas aqui no chat. Tem uma muito legal que eu achei bacana aqui do Guildenberg. Deixa eu botar aqui a pergunta dele. Ele pergunta assim: pensando no livro didático e considerando a interiorização das pesquisas e seus diversos aprofundamentos, não precisamos avançar na produção de livros didáticos regionalizados, consumíveis na escola? Olha, essa coisa do livro didático, meu amigo, eu não sei o que vai ser a partir desses movimentos atuais. Eu já vinha com muito medo do livro didático, que tinha sido substituído pelas apostilas dos colégios. Eu mesma andei procurando escola para minha sobrinha neta e eu só encontrava isso. E aí, quando você olha as apostilas produzidas por essas instituições, você só vê Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, eu tenho muito medo dos caminhos que estarão sendo dados ao livro didático. Ainda mais agora que, com todo esse trabalho que a gente fazia no PNLD, não sei qual é o rumo que vai ter isso daí. Né? Se com todo aquele trabalho árduo que a gente fazia, fazendo análise de forma, de conteúdo, de tudo, com tudo isso, a gente ainda encontrava em determinados autores os, entre aspas, erros se repetindo. Sim. Imagina como é que vai ser isso se a gente perde esse filtro da análise do PNLD. Não sei. Então, meu amigo, eu não sei, é Guildenberg, a tela está meio borrada. O Guildenberg. Você me desculpe, mas eu, sinceramente, estou num momento em que eu não consigo sonhar muito com essa regionalização. Eu acho, sim, que a sala de aula tem liberdade de você trabalhar. E cá entre nós, eu até já conversei isso com o Matias, para mim, na minha ótica, currículo é o que a gente constrói na sala de aula. O resto é proposta curricular. Proposta curricular, pensam que vem de cima para baixo, mas não é. Currículo é o que se constrói na sala de aula. O real, o currículo real. A relação professor-aluno. Aí é regional, é local, é glocal, o termo que é usado dentro dos historiadores de história da matemática. É isso aí. Desculpa, história da educação matemática. Muito bom. Eu era apaixonada por matemática, mas depois que eu conheci a educação matemática, aí lascou-se. A paixão é elevada a 8.000. Muito legal. Mas vamos lá, eu me perco, rapaz. Fala aí o que você quer. Não, show de bola. Perdida, tanta não, coisa. Tá maravilha. A Lilian falou uma coisa legal, que é sobre a BNCC, dela ser um obstáculo para a regionalização do ensino. Isso daí eu concordo com ela, né? É muito legal. Tem aqui aqui da Tânia Bofone. Olha aí, ela tá mandando. Ela viveu essas experiências com vocês. Aí, ó, a Luísa Chaves também. Beijo, Luísa. Beijo. Tem amigos, só um encontro de amigos. Beijo pro Andrezinho. Beijo. Tem a filha linda, super poetisa, lindona também. Beijo, Luísa querida. Beijo pro Andrezinho. Caramba, a Rosália Policarpo tá te mandando um beijo. Daniel de Paula. Gente, Denise aí, ó. Denise Medina. Ei, Denise.
Foi minha colega lá em Vassouras. Andou Aí. pesquisando comigo. Lá naquele material que nós construímos lá no LAFEM, Laboratório de Pesquisa em História da Educação Matemática. Muito bom. O que mais que a gente pode falar? Olha aqui. O A que eu Ana consegui Paula, nesse levantamento dos... Ana Paula, minha querida. Eu nunca tinha escutado o Glocal. Aí, Ana, eu amei também, que é exatamente isso. E ela falou uma coisa de currículo que é como eu penso, ela inventou uma palavra e aplacou o que eu penso. Não, eu te amo, Lucinha! Vamos lá, meus te amo, Lucinha! Você acha? Se quiser, eu mando o texto dele. Agora, deixa eu te dizer, nesse mapeamento que eu fiz das produções, eu quero localizar essas coleções. O livro que mais, vamos dizer assim, o autor que mais vendeu, que mais deu lucro para a editora, foi o São Jorge. Vendeu 2 e tantos de livros. O segundo lugar foram as meninas. De Olha 64 até esse período. É. O famoso Ari Quintela ficou com um humilde terceiro lugar, que vendeu menos do que os livros da primeira coleção das meninas. Sim. E olha que o Ari Quintela era badalado, mas nesse período ele já estava já em declínio, no né? momento de queda. Olha só, quem tá te mandando um beijo? Lucinha, desculpe te interromper, mas eu preciso botar aqui que é muito legal. Muito legal mesmo. Nossa querida Neuza Bertoni. Olha que legal. Ah, meu Deus do céu, minha querida! Minha amiga Neuza. do WhatsApp! Gente, eu tô emocionado, assim, verdadeiramente, de Neuza receber... estava na minha banca de doutorado, me deu muitas sugestões boas. Muito legal. Neuza, um beijo, querida. Muito prazer te receber aqui. Tá a nossa querida Lilianácia, tá o nosso querido Pimenta, Augusto César Pimentel, te mandando um beijo. Ó, a Denise tá falando aqui. Esse daí também vai entrar no teu Vai falar. A gente vai falar sobre Malba-Tahan e a Praça da Matemática. Olha que bacana. Isso. Ó, a Denise está perguntando, fale um pouco sobre a dificuldade da forma só de professores. Não entendi agora muito isso aqui. Eu não sei se ela digitou errado. Deve ser da formação. Da formação de professores, a dificuldade da formação de professores. Deve ser isso. Esse período do movimento da matemática moderna foi muito propício a que se investisse nessa formação em serviço, né? Formação de professores, isso. Essas autoras também atuavam na formação inicial. Por exemplo, aqui no Rio, a Ana Verbuck trabalhava no Instituto de Educação, trabalhava na Universidade de Santa Úrsula, a Franca também, quer dizer, elas atuavam nessa seara. Fora isso, na formação em serviço, os cursos que foram promovidos pelo GEM na época, né, sobre a coordenação do São Jorge, né, eram cursos que reuniam 700 professores. Era assim, uma loucura de quando se chegasse numa cidade, a cidade estava fechada com cartazes enormes, com faixas. Sim. Então, era um movimento que investiu muito, foi um movimento que investiu muito na formação de professores, formação em serviço, porque era uma coisa totalmente inédita, né? Eu me lembro de trabalhar com determinados alunos, até quando eu estava lá no colégio de aplicação da UESC, um pai veio me dizer: que matemática é essa que eu sou engenheiro e não conheço? E já não era matemática moderna, mas era alguma coisa mostrando a ideia de mudança de base, como é que se opera em outras bases, porque se você tira o cara da base 10, você o obriga a pensar na estrutura da operação, né? Então, era essa a ideia. Vamos dizer assim, eu já nos anos 90, 80 e poucos por aí, 80, eu ainda aproveitei aquelas ideias lá de trás da matemática moderna e trazia. A cultura escolar ela vai filtrando as
inovações que aparecem, a gente vai selecionando aquilo que foi legal, que a gente se apropriou de forma legal, que viu que fazia bem, né, a Sim. formação daquele aluno. E aí, Denise, essa coisa da formação, ela é muito difícil, principalmente hoje, né? Que a gente sabe que o magistério deixou de ser aquele sonho dourado, e aí a gente vê uma pessoa que chega lá, que vem, às vezes, do ensino médio, que coitado, foi uma vítima, vítima não é só agora com a Covid, né? Sim. As vítimas do sistema público, elas aparecem, tirando as exceções, né, dos colégios que a gente conhece, que são badalados, bem conceituados, são públicos, mas têm esse valor. Tirando esses, a gente sabe que a formação não é lá essas maravilhas, e não é por culpa sua também. É culpa de toda uma estrutura, uma falta de aula, uma falta de luz, é uma falta de não sei o quê, É. falta de vergonha dos dirigentes, Sim. falta de ética dos profissionais de educação, né? Profissionais que eu estou dizendo em lugar de mando, aqueles que estão lá, de alguma forma, trabalhando, pensando nas estratégias. Quando essas aí falham, meu amor, a gente tem que É. virar com as nossas táticas de sala de aula e fazer o que pode, como vocês, professores da rede pública, estão fazendo. Muitos desses que você citou aí estão se virando nos 30 para montar aulas, videoaulas, com uma estrutura precária. Eu já Sim. brinquei com o Alexandre, que está aí, ele me mostrou uma Sim. videoaula que ele montou, num quadrinho pequenininho. Eu falei, tu roubou o quadrinho da Fernanda? É isso que Fantástico. está acontecendo. É. Mas está difícil? Tá. Agora, o que a gente não pode é desistir. Não pode desistir, não pode achar que não tem jeito. Vamos lutar. Não sei como, mas vamos de alguma forma lutar. Maravilha. Lucinha, eu queria agora te perguntar uma coisa importante. A gente falou um pouco do Graham, eu acho que isso mostra pra gente uma coisa muito interessante, eu acho que é inegável sobre o movimento da matemática moderna, que é independentemente da gente entrar numa discussão se deu certo, se não deu, se gosta, se não gosta, se foi conjuntivite ou se foi, enfim, eu acho que de uma maneira muito sólida e muito com muita certeza, ele foi um movimento em que se falou muito sobre matemática, que conseguiu, eu acho que socialmente, em termos acadêmicos, reunir grupos de pesquisa, as sociedades Sim, acadêmicas que nascem na época, mulheres maravilhosas. Vamos falar de Marta Dantas também na Bahia, que também. isso. Não é isso? Então, que se envolveram com o movimento, se engajaram, produziram, e grupos de pesquisa em São Paulo, na Bahia, no Sul, um monte. Eu acho que o movimento da matemática moderna teve esse efeito quase que consolidador, aglutinador, né? Eu acho que muito da união de você com Estela, você narrou lá na Santa Úrsula, quando você era todo um momento de repensar a matemática enquanto formação, como construção, como pensando no seu mestrado, pensando em uma teoria matemática ligada a ensino, ligada à aprendizagem. Mas isso foi muito forte no movimento. Isso eu queria destacar para o pessoal, eu acho que é muito legal colocar. Não é só uma questão da gente sentar o pau no movimento da matemática moderna ou elogiar o movimento da matemática moderna, mas é de perceber como que ele conseguiu trazer uma dimensão de reunir pessoas. E essas mulheres Sim. maravilhosas aí, Maria Laura Leite Lopes, né, um monte de gente desse momento todo participou, se envolveu e levantou várias iniciativas. A gente olhar o próprio Projeto Fundão, que a Lilian Nasser representa aqui muito bem, né, o momento que ele nasce, né, a resistência que ele se configura. O legal é que a maioria esmagadora desses grupos que você está mencionando, eles foram grupos que saíram da aglutinação de professores. Não foi nada montado
Sim. da estrutura governamental para baixo. Gente da sala de aula, foi gente que buscou caminhos, foi gente que, de alguma forma, não estava com isso ou com aquilo, e foi tentando caminhos. Toda vez que existem essas rupturas, né, que surgem novas vulgatas de livros, e isso tudo aí, de alguma maneira, com o tempo, a poeira vai assentar e vai ficar alguma coisa consistente para a próxima, vamos dizer assim, para a próxima. Tal como os movimentos anteriores, e aí isso a gente mostra na tese, aquele movimento anterior do uso de materiais manipuláveis, que foi apropriado principalmente pelas meninas aí do Grupo EMA, né? pelo lado do GE em São Paulo, que elas também faziam parte. Esse uso de materiais manipuláveis veio juntar-se às ideias, às propostas da matemática moderna. E isso daí vai ficando. Depois vem toda essa ideia de construtivismo, de não sei mais o que. O que é isso? Vamos dizer assim, uma filtragem daquilo que foi legal, que ficou lá atrás. Aí eu queria voltar uma coisa. Eu, com a minha lelezice, eu comecei a falar das ilustradoras e acabei pulando. Mas eu tenho... Tirou elas do... Esqueceu, tiramos do desenho, Lucinha. As ilustradoras... Eu tenho que falar delas, porque eu fiquei emocionada. Fala aí, conta a história. Essas mulheres loucas... Deixa eu botar a foto delas. Vai contando aí. Elas estavam com 18 anos. E aí, eu vou mostrar aqui uma página do livro. Mostra aqui, aí. Ó. Pô, isso aí digitalizado. Essas mulheres, sei lá, aqui, a disritmia não me permite botar na frente da câmera. O pessoal deve estar achando dois malucos aqui. Elas fizeram toda uma diagramação do livro nessa base aqui. Não era toda a página assim, mas havia isso muito bem delineado. Nas versões preliminares, esses bonequinhos eram garatujas, bonequinhos pequenininhos, que a Franca, que sempre teve facilidade para desenhar, ela fazia. Mas na versão que foi feita do livro, que foi para publicação, eles ganharam uma vida, deram uma valoração incrível. Essas duas moças, a Regina Trancanella e a Maria Tereza Jorge. A Maria Tereza e a Regina Trancanella, elas estavam com 18 anos, elas estavam num curso de artes gráficas, era o primeiro curso de arte gráfica de uma determinada instituição em São Paulo, e o professor deu como trabalho de final de curso para os grupos da turma que criassem um projeto de ilustração para os livros de matemática que iriam ser publicados pela Companhia Editora Nacional. Ok. As duas fizeram um projeto e foram as vencedoras. Cara, era hilário como eu contactar essas moças. Elas... Mas como você conseguiu contatar? Como você conseguiu? Olha, foi trabalho de investigação Sherlock arqueológica. Eu, através da internet, procurava todo mundo que tinha algum dos sobrenomes delas. Ou Iaúbe, ou outra Canela, e saía repetindo aquilo nos e-mails. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, assim, barará, barará. Você, por acaso, é parente delas, né? Nada. E botava meu telefone para que entrasse em contato comigo. Um belo dia, isso já em abril, eu fiz a defesa em dezembro. Em abril, toca o telefone. Você está querendo falar comigo? Aí eu quase que infartei. Era a Tereza Trancanella. Ai, gente, eu fiquei emocionada. Eu sei que 4 dias depois, eu falei do projeto, falei do que eu estava fazendo. Ela, meu Deus, aquele livro deu um trabalho danado. Como é que a gente pode falar mais sobre ele? Aí eu falei, você ainda tem as bonecas? Aí ela, tenho. Vou marcar no estúdio da gente, no meu estúdio, que ela ainda estava trabalhando.
vou marcar lá no meu estúdio para a gente se encontrar e vou procurar a Regina. Já não vi a Regina há uns 4 anos. Sim. Aí apareço eu lá, uma outra colega lá do GEMAT, que estava fazendo também pesquisa com os livros do Gruema, e a Manhúcia. Quando a Regina e a Maria Tereza abriram a porta e deram de cara com a Manhúcia, olha, foi uma choradeira, foi uma desgraça total, foi um momento assim. E mais épico ainda foi ver, aí mostra outra foto aí, delas trabalhando, acho que tem, não tem? Ah, não, acho que está nos anexos da tese, aí vai ser difícil para tu Elas achar. na cama, assim, discutindo. Eu acho que essa aqui, vê se é isso aqui, ó. Vê se é isso Não, aqui, não é Lucinha. esse não. Elas. Aí tem a Anne, tem a Franca. Tá na página 214, anexo 11. Peraí. Deixa eu abrir Esse daí aqui. é uma outra, anexo 11, página 214. Tá, aguenta aí. Me dá um segundinho para Enquanto poder isso, eu vou localizar. falando daquela outra foto que você mostrou. Ali eu tenho Qual é a duas página, Lucinha? trabalhando Fala aí no para mim. Rio. Qual é a página? 214 é a página. 214? 214, anexo 11. Vocês viram aquelas fotos? Franca e Ana Verbuck trabalhando no Rio. Sim. E as outras duas trabalhando em São Paulo. Não tinha fax, não tinha nada disso, não tinha e-mail, não tinha nada disso, né? Elas trabalhavam e aí, aos fins de semana, as duas aqui do Rio davam aquele trem noturno, iam para São Paulo às sextas-feiras, viajavam e trabalhavam lá 2 dias e no final de domingo as duas do Rio voltavam e assim elas ficaram durante esses anos em que elas estavam montando esse trabalho. Uma loucura que elas dizem, porque todas tinham família, tiveram que contar com a aquiescência dos maridos, né? E isso daí é muito, muito interessante se falar. Conseguiu achar aí a página da... Pois é, eu estou tendo 214, dificuldade. É um anexo 11. Anexo 11? Eu estava olhando no lugar errado. Figura 24, figura 25 do anexo. Está lá atrás. Tá, mas o que esse anexo vai mostrar aí? Esse anexo vai mostrar que elas ainda tinham guardado as folhas originais, não todas, mas várias delas. Isso aí, olha lá. Nessa bancada aí, né? Olha só. Elas tinham as folhas. Como é que elas faziam? Tinham as capas. Como é que elas faziam isso, gente? Isso daí era feito montado com desenho ananquim. Aí, ó. Desenho ananquim, as letras coladas uma com aquelas letrinhas silkscreen, sei lá, aquelas sim. que era o que a gente usava antigamente para montar. Era de contact, tipo contact. Não sei o quê. Isso era feito página a página, todos esses livros. Tudo um trabalho artesanal enlouquecedor que essas duas moças fizeram. Impressionante. Que merece ser trazido a público, né? Para quem está pesquisando, trabalha parte da materialidade do livro didático. Isso daí é um depoimento incrível, né? E imagina se isso fosse hoje em dia. Meu amigo, então, que está hoje, o Ginberg, que estava falando dos livros regionais, imagina, meu Deus, não ia ter livro. Olha aí, elas com a Manhúcia. Olha aí o tal encontro memorável de Manhúcia e as duas. Isso lá em 2009, né? Isso. Pô, lindo, né? Um momento desse. Pô, são as delícias e agruras dos pesquisadores em História da Educação Matemática. Puxa vida, que legal. Muito bacana, muito bacana. O que eu acho incrível é que a gente está falando de tanta coisa impressionante, assim, da educação matemática, da história, da participação da mulher, da questão de currículo, do livro didático, de todo o trabalho
que envolve, né, que envolve uma série de pessoas, de projetos, de expectativas. É tão legal poder compartilhar isso, é maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Muito bacana, muito bacana. Lucinha, obrigado por trazer. Mas Puxa eu quero vida. falar mais uma coisinha, Fala, posso? claro, fala. Eu quero falar das outras loucuras que nós fizemos em Vassouras. Pois é, eu ia te perguntar isso. Você contar um pouco, porque quando. Olha aí, ó, chegou o Bruno Daci tá mandando um beijo para você também. Oh, meu Deus do céu! O papai mais lindo do mundo. Grande amigão lá da UF, lá. Flávia Soares também, lá também, sempre parceira lá do Bruno. Um beijo para Olha, o gente, Bruno. a melhor forma de reunir amigos é através dessas lives. Beijão, Bruno, obrigado pela presença Forma... aí. Muito legal. Eu tenho que agradecer, vocês são os amores. Obrigada por me aturarem ao vivo e ainda numa situação dessas. Muito legal. Mas aí lá em Vassouras, eu queria. tive a oportunidade de descobrir umas coisas muito legais. Tudo largado lá no IFAM, né? na regional do IFAM. Documentos, provas de seleções do final do século XIX, né? Que eram aplicadas lá. Eu me lembro que quando o Biratã foi lá em Vassouras, que eu levei lá, consegui levá-lo lá. Meu Deus, ele disse, isso aqui é uma coisa maravilhosa, isso tem que ser arrumado. Quando ele foi lá, ainda estava tudo assim, que nem papel velho, sabe? Jornal largado assim, tudo. Sim. Ele, meu Deus, isso tem que ser arrumado. E aí a gente começou a conseguir alguma coisa, mas foi muito difícil. Quando perceberam que nós estávamos com os olhos voltados àquela série de materiais, fecharam o acervo para a gente. Nós fizemos muito pouco. A Heloísa Salvador, por exemplo, não sei se ela está aí, ela teve que fazer a pesquisa dela com pouquíssimas visitas ao acervo. Foi um inferno. Deixa eu mostrar, compartilhar a pesquisa da Heloísa. Vou botar já aqui, fala dela aí, Lucinha. Ó, tá aí, ó. Esse QR Code é uma história do ensino primário, que ela faz um estudo bacana. Tá aí o QR Code para poder chegar no trabalho da Heloísa Salvador. Tá aí, ó. Ela fez um trabalho muito legal sobre como é que se deu essa ação matemática ali no interior, como é que isso chegava às salas de aula. Foi muito interessante. Foi muito difícil para ela conseguir amealhar o material. A gente usou entrevistas, agora o acervo mesmo lá, que está depositado no IFAM, Seção Vassouras, estava ruim da gente conseguir. Uma hora diziam que estava infectado com, sei lá, cupim, outra hora não tinha funcionário para a gente usar. O Marcelo também fez uma pesquisa dentro dessa linha de História da Educação Matemática, que foi sobre o trabalho da Estela. Sim. E foi bom, porque ele pegou ainda a Estela, né, viva e pôde fazer entrevistas. Também tem muito material que pode ser compartilhado. Tem muita coisa. O Carlos Alberto, que pegou o período lá daquele final do século XIX, início do XX, com aquelas provas, com aquelas seleções de professores. Isso tudo aí é material Alberto, que está disponível. As Portas da República, tá aí, ó. Isso, esse aí tá lá. Agora, é interessante falar que esse mestrado lá em Vassouras, ele é no mestrado profissional. Havia, e eu acho que ainda há liberdade, de serem feitas só produtos, né? Só que nós lá, desde o início, e eu não estava no início do mestrado, porque na época eu estava fazendo doutorado, eu estava apenas na graduação e na especialização, desde o início se estabeleceu que, além do produto aplicado à sala de aula e tal, seriam feitas dissertações, pesquisas e dissertações publicadas. Sim. Então, todos os quase 60 trabalhos que saíram de lá foram assim, nessas duas linhas, né? Atendendo esses dois requisitos.
E foi uma loucura, né? Dentro de uma linha de pesquisa de história da educação matemática, produzir, elaborar produtos. E é maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhada nesses materiais, que vocês vão ver coisas lindas. Por exemplo, esse Carlos Alberto, ele colocou toda uma história em que o filho, que na verdade hoje é um homem feito, né? Estava conversando com o avô, e o avô tinha um baú no armário, e esse baú tinha um monte de livros velhos, e aí, através daquilo, ele foi fazendo todo essa discussão do livro, do que é matemática, de que a matemática muda, de que a maneira de trabalhar a matemática muda, de que a cultura no entorno exige que haja essa mudança da escola, ou seja, muito interessante, muito interessante. Então, muito legal. Tem também o trabalho aqui sobre desenho escolar. Ó, todos esses QR Codes, a Ana Paula Gonçalves está perguntando aqui, pedindo para eu colocar o QR Code de novo. Aninha, fica tranquila. Todos esses links, depois que esse vídeo aqui for colocado no YouTube mais tarde, eu vou colocar todos os links para baixar cada um com uma descrição mais detalhada, tá bom? Todos eles estão no repositório lá da Federal de Santa Catarina, tá bom? Isso. Dá uma olhada que tem, e eu vou engordar aquilo mais agora que o Davi me liberou. Pra qualquer coisa vocês me levem bombom diet na cadeia. Não, o que eu ia te falar... Bombom diet na cadeia. Essa é a minha Lucinha. Lógico, diabético tem que ser bombom diet. O que eu ia te falar, Lucinha, é o seguinte. Você lá, em Vassouras, você montou um laboratório incrível de digitalização. Você tirava foto de obra, digitalizava. Conta pra gente como foi, como você levantou isso, como foi o processo de convencimento lá daquele povo, dessa construção, dessa mobilização toda. Meu amigo, não foi convencimento com a universidade, não. Foi convencimento com a FAPERJ. Conseguiu né, pela FAPERJ. Sim. Se não me engano, foram 20 mil reais, eu não me lembro direito, mas acho que foram. E graças a direção da universidade, né? Quem era reitor era uma pessoa amiga, nós conseguimos uma salinha e começamos, né, a catar livros em sebo, a achar livros de fazenda, ali tem muita coisa, né? E a gente foi digitalizando livros. Teve um aluno da graduação, meu avô me deixou um livro, mas esse livro chato era lá do 79, ele trouxe, eu fiquei maravilhado. É isso aí, a gente começa a procurar e aparece. E esses livros também estão lá, os que eu podia, eu socializei no repositório também, tá? Muito e os bom. Que não podia, agora aos pouquinhos a gente vai botando, já que estão comigo. Tem uma coisa que eu quero liberar, ainda não está, porque não está concluído. A Denise meio que está por aí, está me xingando, porque eu ainda não mandei para ela. A Luísa está aqui, ó, tá mandando mensagem aqui, ó. Mandou até, botei há pouco aqui na tela. Ela está querendo que eu mande o material do laboratório de currículos. Estava muito difícil de achar, consegui achar algumas coisas. Eu tinha, mas quando eu devolvi o material de Estela, esse material foi, né? Ela estava viva e ela queria o material, e eu não consegui digitalizar tudo, porque depois esse material tomou descaminhos e eu não sei onde é que está. Mas o que eu tenho, que não é muita coisa, mas eu vou arrumar um jeito de socializar no repositório. Por enquanto está incompleto, e eu acho que um livro daquele não é legal eu botar só a parte de matemática. O ideal é eu botar a estrutura como um todo, né? Porque aí quem for consultar vai perceber que era aquele grupo de matemática que estava fazendo ali. Quem eram as pessoas, né? Quem é que estava coordenando esse negócio todo? Era uma outra maluca que, graças a Deus, foi minha orientadora no mestrado, Circe Navarro Vital Brasil. Né?
junto com a Estela, as duas foram Sim. minhas orientadoras. E a Cícia era a coordenadora desse projeto do Laboratório de Currículos. Uma riqueza de material. Isso daí dá pano para manga, dá material para muitas teses, Lucinha, depois não só manda na área esses de links. matemática. Manda esses links para mim para botar. Se você Esse quiser. eu ainda estou terminando. A Rosângela, minha secretária para assuntos computadorísticos, ela estava digitalizando isso, mas Sim, ela não terminou, porque agora com essa história de Covid, ela não aparece aqui, coitada, há 2 meses, porque não dá não, para aparecer, né? naturalmente. A gente não pode expor as pessoas a isso aí. Até porque quem me conhece mais de perto sabe que a coisa aqui andou meio feia. Uma das cuidadoras da minha irmã foi diagnosticada com Covid e aqui ficou um desespero, a gente Eu imagino. pensando dela e de mim, né? Sim, naturalmente. Entendemos. Bom, Mas mas vamos voltar. Isso aqui tá papo furado. Isso nunca foi uma entrevista estruturada. dois doidos? É o quê? Pessoal do chat, quiser fazer pergunta, faz pergunta que agora a hora é essa. Isso, aproveita, Tá senão não todo cala a mundo. boca. Lucinha tem 12 páginas de comentário. 12. Cada página tem uns 20 comentários. Então deve ter uns 300 comentários aqui. Tá, a Rosália isso? Policarpo, o Marcelo Salvador, a Luísa Chaves, a Denise Medina, tava a Lilian Nasser há pouco, a Alicia Gieste, o Antônio Medeiros, a Heloísa Salvador. Nossa, um monte de gente assistindo, mas é muita pergunta. O Rodrigo Cavalcante, grande abraço, Rodrigo. A Luísa Chaves também. Eu queria só falar um pouquinho da Lucinha. É o momento do Carlos agradecer para ela, porque eu falo para você, eu conheci a Lucinha, como a Lucinha falou, acho que foi em 2000 ou 2001, uma coisa do gênero. 2000, é. Foi 2000. E foi uma época complexa da minha vida. Eu era professor da Rural, né, na ocasião, e inventei uma história lá em Vassouras. Na verdade, durante muitos anos eu tive um vínculo, tinha essas especializações aos sábados, sabe? Essas coisas. Isso tinha em Volta Redonda, tinha em Vassouras, tinha em Barra Mansa, alguns centros universitários e universidades até depois. A Vassouras tornou-se uma universidade mais ou menos no final da década de 90, mais ou menos, eu presumo, 2000 e pouquinho, início de 2000, uma coisa assim. E foi uma... Eu estava envolvido com um curso lá de licenciatura, e você chegou nesse momento, né? Você trouxe Estela, vocês eram as pessoas que entendiam disso. Eu era um garoto ali que não sabia de nada e que estava aprendendo com vocês, na verdade. E para mim, conviver com você e com Estela e conhecer tantas pessoas por meio de vocês, conhecer Pedro, conhecer Ilídio, conhecer Ana, conhecer, enfim, Marcelo, conhecer um monte de gente que está presente aqui no chat, assim, realmente mudou a minha vida, me deu vínculos de conexão com a matemática, com a educação matemática. Eu que vinha de uma formação toda em matemática pura e que exatamente nessa época eu estava dando a minha guinada para a educação. E você foi um exemplo para mim. Queria dizer que eu te amo verdadeiramente e te agradeço muito ter sido e continuar sendo esse exemplo, porque de ver o seu brio, a sua raça, a sua força em fazer as coisas que você acredita, você é verdadeiramente possuída pela sua crença, possuída pela sua fé, e você passa por cima com delicadeza, com amor e com calor, pela educação. É brincadeira. Não, passa por cima, você é um trator. Mas assim, um trator amoroso, eu não estou falando de desrespeitar, não, eu digo verdadeiramente de superar dificuldades, de subir qualquer montanha. E eu queria te dizer isso, eu queria dizer que você, para mim, é uma referência. Eu sou muito grato a você e a Estela, que não está mais conosco aqui, por um momento, um evento na minha vida que foi muito delicado. Eu até nem quero falar nisso aqui, porque eu acho que isso aqui é um lugar sagrado para mim. A matemática humanista é um lugar sagrado para mim, e ter vocês
no meu lado naquele momento foi uma coisa única e foi muito importante para mim. Eu queria te dizer isso, ao vivo, na frente de todo mundo, para todo mundo saber o quanto você é amada, admirada por mim e também todo mundo que está aqui está fazendo coro comigo porque te ama de algum jeito. Olha, menina, tu é pequenininha. O Marcelo estava falando que o amor que você recebe é inversamente proporcional à sua altura. E olha... Que, aliás, cada vez está menor. E, querida, eu te amo. Só queria te dizer isso para mim. Olha, receber você aqui está sendo algo muito especial. A gente está chegando pertinho da hora de acabar, mas eu queria colocar, primeiro, a Matemática Humanista aberta para você voltar, para falar mais com a gente. Se você quiser compartilhar esses trabalhos que você está agora pensando do Gruema, da digitalização, se quiser falar mais sobre isso, se quiser divulgar, a página está aberta para você, para receber você. Eu recebi um Wagner outro dia aqui, a gente conversou, você participou inclusive da conversa. Então, assim, eu tenho muita vontade de poder compartilhar toda essa admiração que eu tenho e envolvimento que eu tenho por vocês, compartilhar e tornar público, falar de educação. E para mim vai ser um prazer te receber de novo e ter um espaço para a história da educação matemática, né, a história dos currículos, do livro didático e tudo isso aqui na Matemática Humanista. Eu te agradeço muito e te amo. Muito, muito, muito. Quem te agradece sou eu, menino. Você é doido, com tanta gente legal, importante. Eu vi aí Antônio Miguel, o Biratã, um monte de gente maravilhosa. Você vai e me bota no meio dessa brincadeira. Maneira descontraída, bagunçada, eu não consigo botar a coisa arrumadinha como eles fazem, aí vira uma bagunça, o pessoal aí já deve estar querendo carne. Você é maravilhosa, tá todo mundo fazendo coro aqui, ó. Beijão para todos vocês, obrigada, Matias, por esse convite, tal como aquele convite lá atrás, em que você apostou as fichas em mim. Foi muito interessante aquele trabalho que a gente fez na graduação, a gente conseguiu formar um muito interessante, eu fui a primeira, aí vocês foram me dando liberdade, aí eu fui abusando, chamei Rosana Oliveira, fui trazendo Sim. Estela, Ilídio, a Ana Severiano, a esposa do Ilídio, foi criando uma gangue ali em cima. Um foi trazendo outro foi trazendo outro, e quando a gente viu, a gente tinha um grupo coeso, lógico que a briga na hora das reuniões, mas era um trabalho muito legal. Pena que instituição particular é uma desgraça. Sim. Os ventos, de vez em quando, viram, Sim. E eu já vivi isso em várias instituições. Por isso que eu disse que eu acho que sou eu a pé frio. Não me chama para lugar nenhum, para instituição nenhuma. Ainda bem que eu não vou mais trabalhar, não vou destruir mais instituição nenhuma. Olha só, tem aqui... Bom, mas fica aí o meu agradecimento e a certeza de que, a hora que quiserem, podem contar comigo, pode me procurar, que a gente vai ajudando aí a quem puder, mesmo de dentro de casa. Maravilha. Muito legal. Tá aí a Lilian também mandando um beijo. Um beijo, Lilian. Eu que agradeço você, querida. Agradeço também a professora Neuza Bertoni, também está muito feliz. Obrigado pela sua presença. E, poxa, Lucinha, queria te agradecer muito a todos do chat, ao Marcos Denilson, ao Paulo José, ao Alexandre Silva, tá aí o Alexandre, o nosso querido Pimenta, o Augusto Pimentel, Marcele Santos, um beijo, Marcele, Rodrigo Cavalcante, obrigado, a Sidneia Almeida, gratidão pela presença de vocês, a querida Ana Paula Gonçalves, um beijo para você, estou muito lisonjeado com a sua presença, Ana, obrigado pela presença, ao João Marcos Costa, do GEMAT, lá da Federal de Juiz de Fora, está presente aqui, Lucinha, pessoal de Tocantins, tem pessoal do Acre, pessoal do Mato Grosso, várias universidades, vários grupos de pesquisa e pós-graduação estão assistindo, recebendo toda essa sua energia, todo esse seu conhecimento, todo o seu saber, essa sua experiência compartilhada.
muito legal. E é isso, Lucinha. Beijo. Obrigado, pessoal. Então, olha, a gente volta. Eu acho que o próximo colega que vem aqui, eu esqueci de botar o papel aqui que ia dizer, acho que é o Sador, dia 4 de junho. Isso, é o Sador, que eu já vi aí a lista. É o Sador. A gente vai falar sobre epistemologia e didática. E a gente vai falar sobre até que ponto aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, acredita, afeta aquilo que a gente faz. Vai ser um papo bacana pra dedéu. Lucinha, beijo pra você, uma boa noite. Obrigada, gente. Pessoal, obrigada por me ouvir. Fiquem com Deus e com saúde. Muito obrigado e até o próximo programa da Matemática Humanista ao vivo. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, Lucinha. Gente, beijo.